Policial abusa do poder e assedia mulher negra motorista de táxi, mais uma hora depois. O último passageiro, ela murmurou, lançando um olhar cansado ao relógio digital, 23 horas e 58. A porta do carro se abriu com um estalo seco, deixando o vento frio invadir o interior. Um homem entrou cambaleando e se jogou no banco de trás. O casaco mal fechado, a gravata pendendo frouxa e um forte cheiro de álcool exalando dele. Me leva pra Rua Augusta, e mais sem pressa, tá? Disse com a voz arrastada. Amara apenas assentiu, ajustando o espelho retrovisor. Ao olhar por ele, observou com atenção o homem, testa larga, cabelo raspado, olhos avermelhados como os de quem não dorme há dias. No começo achou que fosse apenas mais um bêbado. Mas rapidamente percebeu que não era só isso. Qual é o seu nome? Perguntou ele, carregando cada palavra com desprezo. Amara, respondeu ela de forma seca. Amara, é? Nome de imigrante, né? Da África? Angola? Nigéria? E ele soltou uma risadinha sarcástica, inclinando-se para a frente e apoiando uma das mãos no encosto do banco dela. Não gosto de ser incomodada enquanto dirijo, disse ela com calma, mantendo as mãos firmes no volante. Tá com medo de quê? Eu sou policial. Ele tirou uma carteira de dentro do casaco, levantou e balançou diante dela. Estava escrito, Polícia Militar. Nome, Samuel Moreira. Amara conferiu pelo retrovisor. O distintivo era verdadeiro. Então espero, ainda mais, que o senhor se comporte de maneira respeitosa, disse ela, ainda serena. Se comportar de maneira respeitosa, repetiu ele, rindo de forma rude. Gente como você devia saber o seu lugar. Este é o meu país. E você aí, no banco da frente, dirigindo para ganhar uns trocados, falando como se tivesse direitos. Ele então pegou o celular. Não para fazer uma ligação, mas para filmar. Aproximou o rosto do encosto do banco, apontando a câmera direto para ela. Ei, diz uma coisinha fofa para a câmera, vai. Sorriu um pouco, Amara, vai. Você está violando a minha privacidade. Ela segurava o volante com firmeza, os olhos começando a brilhar de raiva. Ah, não finge ser moralista. Você sabe que não tem chance nenhuma de reagir. Eu sou policial, acha mesmo que você tem alguma saída? O ar dentro do carro ficou denso. Amara não respondeu, mas suas mãos no volante tremiam levemente. Não era medo. Era indignação. Ela já tinha ouvido falar de homens como ele. Mas ali, dentro daquele espaço fechado, entendeu na pele como se sentia uma vítima. Por favor, sente-se direito e coloque o cinto de segurança. Ela tentou manter o tom neutro. O quê? Ele deu uma gargalhada. Você dirige para mim e ainda quer dar ordens? De repente, Samuel estendeu a mão e tocou o ombro dela, propositalmente mantendo o toque por mais tempo do que o necessário. Amara cerrou os dentes. O coração batia acelerado. Sabia que se reagisse com agressividade, tudo poderia ser imediatamente distorcido como resistência à autoridade. A situação era perigosa demais para agir por impulso. Decidiu manter a calma, algo que aprendeu ao longo dos anos trabalhando como infiltrada. Você não tem o direito de me tocar, ela disse com lentidão. Isso é assédio. Assédio? Samuel ergueu os lábios num sorriso torto, e depois riu. Eu só estou sendo amigável. A buzina de um carro atrás interrompeu a tensão. Amara aproveitou a deixa, ligou a seta e mudou de faixa, virando numa rua mais iluminada. Pelo menos precisava sair das áreas escuras. Estou mudando o caminho porque há um bloqueio adiante, ela mentiu, mantendo os olhos na via. Não me importa. Contanto que eu chegue lá. Aliás, e Samuel olhou para a tela do celular, depois ergueu os olhos com um brilho malicioso. Você não se incomoda se eu compartilhar esse vídeo com meus amigos, né? Tem um grupo muito divertido. Chamado o Boazinhas do Táxi. Apague isso. Amara falou, com a voz mais baixa e firme. Que atitude é essa, hein?
Você tá agindo como criminosa. Ele fingiu digitar um número. Alô? É da delegacia? Estou tendo problemas com uma motorista de táxi desobediente e comportamento suspeito e talvez precise de reforço. Amar apertou os dentes com força. Ele estava mentindo descaradamente. Sob o manto de autoridade policial, ele manipulava a verdade com cada palavra. Você não pode. Silêncio. Não fale mais nada. Tudo já foi registrado. Ele guardou o telefone, sorrindo satisfeito. Amara sentiu o corpo todo congelar. A luz das vitrines das lojas passava pelo rosto dela, iluminando as lágrimas que ela lutava ao máximo para conter. Faltava pouco para chegar à região de Liberdade. Samuel se recostou, cruzou as pernas, murmurando algo num tom de deboche. Ela ouviu ele cantar baixinho uma paródia, Carona da Noite, com uma pretinha e famosa na delega, atrás da cortina. Naquele instante, Amara deixou de ser apenas uma motorista de táxi. Era testemunha. Era vítima. E era a faísca de uma sequência de eventos que Samuel jamais imaginaria. Quando o carro parou em frente a um conjunto de apartamentos, Samuel jogou algumas notas no banco da frente e saiu cambaleando. Nem pense em abrir processo. Vai acabar só se prejudicando mais, ele disse, lançando um olhar ameaçador. A porta se fechou com força. Amara fechou os olhos. O silêncio voltou ao interior do carro, mas o eco das palavras dele ainda reverberava. A chuva ainda caía. E sob a pele fria, uma chama começava a arder. Poucas horas depois daquela noite em que Samuel saiu do carro satisfeito, Amara estava no escritório de uma advogada conhecida, onde costumava ir em casos de investigações internas. Mas desta vez, ela não era uma inspetora. Era uma vítima, e não havia autoridade alguma que pudesse protegê-la além dela mesma. Você quer registrar uma denúncia formal? A advogada Bianca Souza perguntou, erguendo o rosto da mesa, com um olhar que misturava empatia e cautela. Está acusando o oficial Samuel Moreira? Da unidade de resposta rápida. Amara assentiu. Tenho provas, ela respondeu, tirando do bolso uma pequena unidade USB. Vídeo da câmera de bordo. O áudio não é muito claro, mas as imagens são suficientes. Bianca suspirou, inserindo o USB no computador. Você sabe até onde isso vai dar, né? Ele tem costas quentes. Não me importa quem está por trás dele. Só sei que não posso ficar calada. 2 dias depois. No meio da tarde, Amara esperava passageiros perto da Estação da Luz quando uma viatura se aproximou, luzes piscando mais sem sirene. Um policial à paisana desceu e caminhou direto até ela. Amara Diallo? Sim. Precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia para esclarecer alguns pontos relacionados a comportamento não cooperativo com o agente da lei na noite do dia 14. O que? Ela perguntou, sem acreditar no que ouvirá. Estamos apenas seguindo o protocolo. Por favor, entre no carro. Mesmo sabendo que era um truque de Samuel, Amara entrou no veículo. Não queria causar alvoroço em local público, especialmente sem saber ao certo o que iriam alegar. Na delegacia, ela foi levada para uma sala pequena. Ninguém dizia muito. Uma oficial chamada Rosa Almeida, responsável pelos procedimentos administrativos, abriu uma pasta à sua frente. A senhora está sendo denunciada por atitude desrespeitosa, linguagem ofensiva e possível resistência à autoridade. Ofensiva? Eu fui insultada, ameaçada e filmada enquanto trabalhava. Ainda não temos provas disso, respondeu Rosa, em tom neutro. Mas segundo o relato do Sr. Samuel, a senhora demonstrou atitude desafiadora, não cooperativa e ofensiva a um ponto. Amara respirou fundo. O ar parecia mais espesso dentro da sala. Suas mãos se fecharam em punhos sob a mesa. Eu já entreguei a gravação da câmera de bordo para a corregedoria. Ainda não recebemos informações oficiais. Por ora, a senhora terá que passar por alguns procedimentos de exame toxicológico, avaliação psicológica básica e verificação dos documentos de residência.
Ele está usando o cargo para me perseguir, e vocês estão ajudando. Amara encarou Rosa nos olhos. Senhora Diallo, aconselho a manter a calma. Qualquer palavra neste momento pode agravar sua situação. Pior do que isso. Ele me tocou, me filmou sem autorização, me chamou de pretinha boazinha e disse que eu não tinha chance de reagir porque ele era policial. Rosa trocou um olhar desconfortável com o colega ao fundo, e depois voltou a encarar Amara. Estou apenas cumprindo ordens. Temos um mandado para isso. Amara foi levada para a coleta de amostras, fotografia, verificação de passaporte. Sentia como se tivesse sido arrancada de si mesma, como uma peça sendo movida sem entender por quê. Enquanto isso, o homem que destruiu sua dignidade continuava vestindo o uniforme, andando livremente como se nada tivesse acontecido. Naquela tarde, saiu da delegacia em frangalhos. Sentimentos misturados de raiva, humilhação e exaustão. Uma chuva fina começava a cair. Amara pegou o celular e ligou para Bianca. Ele armou uma encenação absurda. Fiquei detida por 3 horas e forçada a passar por uma bateria de exames. É bom que se prepare. Se ele resolveu contra-atacar, vai fazer de tudo. Não tenho medo, Amara respondeu, os olhos acesos de determinação. Mas preciso de mais provas. Há uma testemunha. Um rapaz chamado Tiago que estava perto da estação Sé naquela noite. Vi ele gravando quando fui ameaçada. Você sabe como entrar em contato com ele? Tenho a placa da moto dele. Eu vou encontrá-lo. Naquela noite, em uma cafeteria pequena e escondida no bairro do Bixiga, Amara sentou-se de frente para Tiago Fernandes. Ele a olhava com um semblante cauteloso. Eu gravei sim, e mais quando outros policiais chegaram, mandaram eu apagar. Disseram que iam apreender minha moto se eu não cooperasse. Você guardou o original em algum lugar? Amara perguntou. Tiago ficou em silêncio por um momento, hesitante, depois pegou o celular. Abriu um aplicativo de armazenamento em nuvem. Enviei para cá antes de ser forçado a apagar. Eu fiquei com muito medo, por isso não falei com ninguém. O vídeo começou a rodar. Mesmo que o ângulo não fosse perfeito, era evidente a cena em que Samuel exibia o distintivo com intimidação e dizia: eu sou policial, você acha que tem alguma chance? E a voz de Amara, calma e clara: eu não autorizo que você me grave. Amara olhou para ele, com voz pausada. Você tem noção de que esse vídeo pode ser o golpe fatal? Eu não quero confusão. Mas também não quero viver com medo. Eu sou alguém de dentro do sistema, ela disse. E prometo que você não será envolvido. Tiago assentiu, os olhos menos tensos agora. De volta para casa, quase meia-noite, Amara se sentou na pequena cozinha, o laptop aberto à sua frente com arquivos, imagens e vídeos editados. Ela digitava lentamente no dossiê confidencial, acessível apenas a oficiais de alta patente. Etapa 1, coletar provas externas. Etapa 2, verificar nível de proteção interna. Etapa 3, iniciar contra-ataque oficial. Codinome, Vadama Inteligência Infiltrada. Ela já não era só uma motorista. Nem apenas uma vítima. Ela era Amara Diallo. E estava prestes a incendiar toda a estrutura podre que protegia Samuel. 3 dias depois, a noite voltou a embeber o entorno da estação Sé com chuva e os postes de luz amarelada. Mas desta vez, Amara não estava atrás do volante. Ela estava de pé sob um pequeno beiral, segurando uma pasta com documentos e USB contendo as provas devidamente salvas. Uma viatura com a sirene ligada chegou, parando a poucos passos. 2 policiais fardados desceram, um homem alto chamado Rodrigo Nogueira, e uma jovem oficial de olhar penetrante chamada Isabela Ferreira. Rodrigo lançou um olhar para Amara e foi direto ao ponto. Você é Amara Diallo? A pessoa acusada de obstrução contra Samuel Moreira? A pergunta a deixou sem ar por um segundo. Eu sou a vítima, ela respondeu, mantendo o tom firme. Você está sendo convocada para colaborar com a investigação interna. Precisamos verificar seus documentos e recolher novo depoimento. Novo?
Já fui levada à delegacia, fiz exames, avaliações psicológicas e fiquei detida por 3 horas sem motivo. Isabela inclinou levemente a cabeça. Estamos apenas seguindo o protocolo diante de uma nova queixa. Amara estendeu o USB. Aqui está um vídeo claro. Da câmera do carro. O tal Samuel me ameaçou, me tocou, me filmou de forma ofensiva. E este aqui é o testemunho de Tiago Fernandes, que também gravou, mas foi forçado a apagar. Rodrigo pegou o USB, visivelmente desconcertado. Isabela, ao lado, lançou um olhar discreto e perguntou: Você tem cópias? Tenho pelo menos 5. E uma já está salva em nuvem com segurança. Rodrigo hesitou, então tirou o celular e fez uma ligação. Amara não ouvia claramente, mas vez ou outra escutava o Samuel e o andamento da investigação no meio do vento frio. Menos de 10 minutos depois, outro carro se aproximou. E para surpresa dela, o próprio Samuel desceu. Ainda fardado, com o distintivo visível, o rosto exibindo arrogância. Ah, Amara, ele sorriu de lado. Faz tempo. Não tenho nada a dizer para você, ela respondeu, sem desviar os olhos. Ah, mas eu tenho. Ele se virou para Isabela e Rodrigo, simulando seriedade. Ela me ameaçou com palavras ofensivas, me acusou injustamente enquanto eu só pegava uma carona. Rodrigo demonstrava desconforto. Isabela lançou um olhar breve para Samuel e se voltou para Amara. Precisamos ouvir os dois lados, com mais detalhes. Você se dispõe a nos acompanhar? Não vou no mesmo carro que alguém que me assediou. Rodrigo acenou com a cabeça. Temos 2 carros. Mas então, uma voz se ergueu atrás deles. Esperem. Um homem de meia idade, usando óculos e um sobretudo, se aproximou. Era o advogado André Ribeiro, representante da Corregedoria Interna. A senhora Diallo tem o direito de recusar deslocamento se não houver mandado formal. E estou autorizado a representá-la. Rodrigo olhou confuso para André, enquanto Samuel o fulminava com o olhar. Quem é o senhor? Samuel rosnou. Advogado. E acredito que o senhor sabe bem quais são os direitos legais de uma vítima, senhor Moreira. Isabela se voltou para André, a cabeça ligeiramente inclinada como quem pondera. Então ela perguntou. Tem comprovação dessa representação? Legal e oficial. Também estou com o relatório preliminar do caso, assinado pela Controladoria de Conduta Interna. O silêncio se instalou por alguns instantes. Rodrigo pegou a pasta, folheando algumas páginas. Amara manteve o olhar frio, recusando-se a encarar Samuel novamente. Após alguns minutos de conversa reservada entre os oficiais, Isabela retornou. Senhora Diallo, não vamos exigir sua presença hoje à noite. Mas pedimos que compareça amanhã pela manhã à sede central para dar continuidade ao processo. Estarei lá, com todas as provas, Amara respondeu. Samuel deu uma risada sarcástica. Todas as provas? Acha que uns vídeos editados vão derrubar todo o sistema? Amara olhou diretamente para ele, firme. Não quero derrubar o sistema. Quero desmascarar quem o corrompe. Quando os carros se afastaram, Amara permaneceu ali por instantes. Voltou-se para André e suspirou. Você chegou na hora certa. Trabalho há tempo suficiente no sistema para sentir o cheiro de abafamento, André respondeu. Não se preocupe. Estou do seu lado. Você acha que podemos confiar na Isabela? Ela veio de Recife recentemente. Ainda não está envolvida com os grupos de interesse. Pode ser neutra. Amara assentiu. Amanhã começa tudo. Esteja preparada. Eles não vão facilitar. Eu sei, ela disse, com os olhos firmes. Mas eu também não sou fraca. Às 7 da noite seguinte, pontualmente. Amara entrou na sede da Polícia Civil de São Paulo, um edifício imponente na Avenida Paulista, frio como uma fortaleza. Vestia camisa branca abotoada até o colarinho, blazer azul escuro. O olhar sereno, mas afiado.
Na recepção, entregou o ofício de convocação e sua identificação. O agente de plantão conferiu e assentiu. Sala 3B, quarto andar. Oficial responsável, Tenente Isabela Ferreira. Ela assentiu e seguiu adiante. Cada passo ressoava nitidamente pelos corredores revestidos de pedra, como se o próprio silêncio a observasse. A sala 3B era pequena. Isabela já a aguardava, com um maço de documentos nas mãos. O olhar agora menos frio, mais concentrado. Olá, senhora Diallo. Por favor, sente-se. Amara pôs a bolsa na cadeira à frente, tirando 2 impressos, uma cópia detalhada do seu depoimento e uma lista com as denúncias anteriores contra Samuel. Empurrou os papéis para Isabela. Sei que meu caso não é o primeiro. Mas vou fazer de tudo para que seja o último. Isabela folheou os documentos. Seus olhos se contraíram levemente ao ver 3 nomes: Lúcia Rocha, Natália Muniz, Paula Nogueira. Onde conseguiu isso? Sou do sistema, Amara respondeu firme. Controle de conduta interna. Codinome Adama. Fui designada para investigar abusos de autoridade. E o nome de Samuel aparece com frequência em alertas vermelhos. O ambiente pareceu congelar. Isabela apertou a caneta que segurava e perguntou: por que não disse isso antes? Por que se deixou tratar como uma civil comum? Porque se eu revelasse minha identidade, toda a investigação ruiria. Eu precisava sentir o que a vítima sente. E precisava de provas internas. Isabela recostou-se na cadeira, suspirando. O conflito entre dever e consciência era visível em seu rosto. Você sabe que fui transferida há pouco. Não faço parte de panelinhas. Mas isso será difícil se não houver apoio superior. Não preciso que me ajudem. Só preciso que não atrapalhem. Isabela encarou Amara por alguns segundos, então assentiu. Relatarei com honestidade. Mas você precisa saber, e ele tem aliados fortes. E eu tenho algo mais forte, a verdade. A reunião durou mais de 2 horas. Isabela analisou cada arquivo, cada vídeo, com cautela. Quando Amara deixou a sala 3B, o relógio marcava quase 9:30 da noite. Ela saiu pela entrada principal, um vento gelado fazendo seus punhos tremerem. A luz dos postes era a mesma de sempre. Caminhou até a estação Sé, onde havia deixado seu táxi. Quando se preparava para entrar no carro, uma figura emergiu da sombra. Amara. Era Lúcia Rocha, uma das mulheres que Amara citara na reunião como vítima anterior de Samuel. Uma jovem de cerca de 28 anos, rosto magro, olhar que misturava medo e firmeza. Ouvi falar por Tiago e que você está se levantando. Veio sozinha? Amara olhou ao redor. Eu precisava falar, Lúcia respondeu. Achei que o melhor era me calar. No ano passado, fui forçada a assinar a retirada da queixa. Me ameaçaram dizendo que iam investigar meus documentos de imigração. Amara assentiu, sinalizando para ela entrar no carro. Dentro, Lúcia tirou do bolso um caderno pequeno e amassado. Este é o diário que eu mantive. Detalhes de datas, falas, ações. Eu estava com medo, então escondi isso no fundo do armário por 1 ano. Amara folheou página por página. Escritas trêmulas, mas nítidas, ele tocou minha cintura quando eu recusei. Ele disse, daqui, quem é você para discutir? Eu não vou deixar este caderno ser esquecido, disse Amara, apertando o diário nas mãos. Lúcia olhou com os olhos marejados. Você não é como eu. Você tem coragem de encarar. Você também está encarando agora. Naquela noite, Amara não voltou direto para casa. Sentou-se no carro, silenciosa, em frente à antiga sede da polícia. No laptop, abriu um novo arquivo, o dossiê Moreira Expansão. Cada nome, cada data era acrescentada. Cada vítima era um ponto de sangue, e agora, estavam se conectando em um mapa de acusações. Ela deu play na nova gravação de áudio enviada por Tiago, uma fala de Samuel vangloriando-se diante de colegas. Daquela garota acha que é quem? Uma dessas aí vai me processar?
Amara recostou-se no banco. O interior do carro estava silencioso. Apenas o som da chuva no para-brisa e o batimento forte de seu coração. Mas ela não sentia medo. Porque agora, o que ela tinha em mãos não eram mais vídeos isolados. Era um vendaval prestes a arrancar a cortina apodrecida que escondia a verdade por tanto tempo. Na manhã seguinte, Amara estava na biblioteca jurídica localizada em um antigo prédio de escritórios no Ipiranga. Uma sala ampla, silenciosa, iluminada por luz suave caindo sobre estantes altíssimas. Ela se sentava à mesa de madeira coberta de arquivos, com o laptop aberto em uma página que reunia denúncias antigas contra Samuel Moreira. Ela digitou rápido na barra de busca, Samuel Moreira conduta imprópria. Apareceu uma lista extensa de reclamações acumuladas ao longo dos anos, a maioria encerrada como resolvida internamente ou sem provas suficientes para prosseguir. Ele já devia ter sido expulso da corporação há muito tempo, uma voz masculina e grave disse atrás dela. Amara se virou. Era Carlos Mendonça, um ex-corregedor veterano aposentado, que já havia sido conselheiro em investigações internas. Ele havia orientado Amara nos seus primeiros anos na corporação. Não esperava encontrar o senhor aqui. Amara se levantou e apertou sua mão. Sempre passo aqui para pesquisar uns casos antigos. E quando soube que alguém estava revirando a sujeira do Samuel, eu sabia que só podia ser você. Ele sentou-se à frente, olhando sério para ela. Então o senhor sabe algo sobre ele? Carlos suspirou, tirou da bolsa uma pasta antiga e folheou rapidamente algumas páginas. Em 2017, teve um caso em Salvador. Uma estudante boliviana o acusou de coagi-la a mostrar documentos e depois fez propostas sexuais. Mas no fim ela foi deportada por irregularidade no visto. Queixa retirada, caso arquivado. Como ele conseguiu fazer o sistema ignorá-lo tantas vezes? Samuel era o protegido do coronel Armando Farias, ex-chefe direto dele no departamento de investigação. Farias tinha sua própria rede de influência, foi um nome forte na instituição. Quando se aposentou, muitos aliados dele permaneceram lá dentro, protegendo os tais protegidos. Esses nomes ainda estão ativos na corporação? Amara perguntou, anotando tudo. Carlos virou a página. O tenente Juliano Martins está atualmente encarregado dos registros disciplinares. E o capitão Henrique Cardoso é quem aprova as investigações internas. Eles usam o mesmo truque antigo, prolongar os processos, até que a vítima se canse e desista. Amara apertou a caneta. Tudo começava a se encaixar. Não era apenas Samuel, era uma rede inteira escondida nas sombras, protegendo uns aos outros com poder e silêncio. Naquela tarde, Amara se encontrou com Natália Muniz, uma das vítimas anteriores, agora vivendo em Campinas. O café onde se encontraram era discreto, no meio da correria da cidade, mas a atmosfera em torno da mesa era densa. Natália vestia um suéter cinza, estava magra e torcia as mãos sem parar. Eu não achei que conseguiria falar disso de novo, ela sussurrou. Ninguém está forçando você a contar, Amara disse suavemente. Mas se estiver pronta, poderá ajudar muitas outras a não passarem pelo mesmo. Natália ergueu os olhos, avermelhados. Foi em 2019. Eu tinha acabado de sair do turno da noite num restaurante. Samuel me parou e disse que precisava revistar minha bolsa. Quando perguntei o motivo, ele disse que eu tinha comportamento suspeito. Depois, ele riu e falou que, se eu cooperasse, tudo seria resolvido sem problemas. Amara ficou em silêncio. O relato coincidia com muitos dos comportamentos que ela vinha mapeando. Você chegou a registrar denúncia? Sim. Mas depois apareceu um homem à paisana, disse que eu devia pensar bem no futuro da minha filha. Eu entrei em pânico. E retirei a queixa. Você guardou algum documento? Natália abriu a bolsa e tirou uma cópia da antiga denúncia, com assinatura e um carimbo já apagado. A queixa foi retirada, mas a existência do registro agora reaparecido era crucial. Guardei isso como um lembrete e de que um dia alguém não se calaria como eu me calei. Amara apertou a mão de Natália. Esse dia é hoje.
À noite, em casa, Amara expandiu o diagrama na tela. Cada vítima era um ponto, conectado por fios vermelhos ao centro, Samuel Moreira. Ao redor dele, ela desenhou círculos, Farias, Cardoso, Juliano Martins. Eles não eram mais nomes soltos. Eram engrenagens de uma máquina corrupta, onde vítimas viravam obstáculos ou criadoras de problemas. Ela reproduziu um áudio que Carlos havia gravado no passado. Era a voz de Farias dizendo a um subordinado: "Essas coisinhas, deixa fora da superfície. Água limpa é cadeira garantida." Ela digitou a linha final no relatório confidencial. A conduta de Samuel não é isolada, mas resultado de uma proteção sistêmica. Os olhos de Amara brilhavam. Ela sabia que o momento do contra-ataque estava próximo. Mas antes, precisava reunir tudo, para que, quando atacasse, nada pudesse protegê-los. Um dia antes de Amara apresentar oficialmente o dossiê ao alto comando, ela estava sozinha no pequeno escritório do subsolo do prédio da corregedoria. Era uma sala quase abandonada, usada para arquivos antigos. Mas naquele dia, transformou-se em quartel-general de uma batalha silenciosa. Sobre a mesa, um laptop com tripla criptografia, ligado à rede interna especial dos investigadores de alto nível. Amara inseriu o USB na entrada. Um a um, os arquivos se abriram, vídeos da câmera do carro, o áudio de Samuel ameaçando, o diário de Lúcia Rocha, a denúncia retirada de Natália Muniz, e a lista dos nomes que davam cobertura a Samuel. Ela acessou o sistema sigiloso da Control Hand. Objetivo: iniciar processo investigativo especial nível R3, o que poderia levar à suspensão e processo criminal, se aprovado. Ela digitou. Nome do acusado: Samuel Moreira. Cargo: policial da Unidade de Resposta Rápida. Motivos: assédio a civis, abuso de autoridade, falsificação de relatórios, ameaça a testemunhas. Provas anexadas, arquivos. Status: solicitação de reunião emergencial com presença do Comitê de Supervisão. Responsável: Amara Diallo, inspetora de controle interno. Depois de revisar tudo mais uma vez, ela respirou fundo e clicou em o enviar. Um som de otingo soou. Tudo havia sido enviado. Agora, ninguém poderia apagar ou interferir sem deixar rastro. Na manhã seguinte, em frente ao prédio da direção-geral, onde ocorreria a reunião emergencial, Amara usava um sobretudo preto, segurando firmemente o dossiê impresso como precaução. Encontrou André Ribeiro, advogado e consultor especial, já esperando. "Está tudo bloqueado no sistema?" André perguntou. "Enviei a todos os membros do conselho e salvei em 3 plataformas diferentes. Se tentarem abafar, o sistema notifica automaticamente a imprensa internacional", respondeu Amara, com a voz afiada como lâmina. "Excelente. Está com medo?" "Só quando fico em silêncio." Entraram juntos. No elevador, André sussurrou. "Soube que a tenente Isabela Ferreira estará presente." Ela entregou um relatório honesto. "Pode ser uma aliada forte. Quanto mais gente se levantar, menos espaço Samuel terá para fugir." 11 horas, sala de reuniões 42C. A tensão era cortante. Lá dentro, 6 pessoas, 3 membros do comitê de supervisão, um representante do RH, Isabela Ferreira, e Amara. À frente de cada um relatório com mais de 100 páginas. Amara se levantou, o olhar decidido. "Senhores, não estou aqui apenas como vítima, mas como investigadora interna. Acessei o sistema por dentro, vivi o que outras vítimas viveram, para provar: o sistema protege criminosos e afoga a verdade." Ela abriu os vídeos, um a um, Samuel mostrando o distintivo, dizendo: "Ou você acha que tem chance?", Lúcia Rocha chorando ao relatar o caso, a assinatura na denúncia forçada, e o diagrama da rede de proteção. A sala ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o som das páginas sendo viradas. Isabela Ferreira permanecia em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma empatia profunda ao encarar Amara. Quando o trecho do diário de Lúcia foi exibido, ela apertou as mãos com força, sem perceber. Uma das integrantes do conselho, a senhora Carmen Valença, ergueu o olhar. "Já analisamos grande parte dos dados.
Mas a senhora tem algo que comprove que isso não passa de uma reação emocional individual? Amara respondeu de forma objetiva. Tenho uma nomeação especial assinada pelo Diretor-Geral de Controle de Conduta, autorizando uma investigação excepcional sem notificação prévia. E ativei a cláusula de proteção de testemunhas C-47, o que significa que qualquer tentativa de interferência será responsabilizada judicialmente. Ela retirou o crachá de inspetor e um documento oficial com carimbo em relevo, colocando-os sobre a mesa. Não estou pedindo confiança. Estou exigindo ação. Naquela tarde, ela retornou à sua sala de trabalho em silêncio. Lá fora, o vento começava a soprar forte, anunciando uma grande tempestade. Na tela do celular, apareceu uma notificação do sistema interno. Solicitação de investigação nível R3 aprovada. Suspensão temporária do oficial Samuel Moreira será efetivada a partir das 0 horas de amanhã. Convocação para reunião disciplinar será emitida nas próximas 48 horas. Amara fitou aquelas palavras. Não sorriu, nem chorou. Era um silêncio, mas não o silêncio amargo da primeira noite. Era o silêncio antes da tempestade. Uma tempestade que ela mesma havia convocado. Naquele dia, a sede da Polícia Civil de São Paulo estava diferente. O ar geralmente apático e indiferente estava agora tenso como um fio esticado. Do saguão principal até os andares superiores, grupos de policiais circulavam cochichando, os olhos atentos ao painel eletrônico, onde havia uma nova linha em vermelho. Reunião emergencial sala 4C 11 horas. Motivo: investigação de conduta grave. Em frente à sala, a tenente Isabela Ferreira aguardava em silêncio. Ao seu lado, Tiago Fernandes, a testemunha mais importante, prestes a entrar pela primeira vez em um espaço institucional para contar a verdade. Estou um pouco nervoso, Tiago murmurou. E se? Não tem mais e se, Isabela o interrompeu suavemente. A verdade é a única coisa que vai protegê-lo hoje. Pontualmente às 10h55, o elevador se abriu. Amara apareceu. Vestia uma camisa branca, gravata preta e o distintivo de inspetora interna bem visível no peito. Já não era mais a mulher silenciosa atrás do volante de um táxi, nem a vítima solitária da noite chuvosa. Cada passo que dava pelo corredor parecia abalar os alicerces podres do sistema. Pronta? Ela perguntou a Isabela. Vamos, Isabela assentiu. Na sala de reuniões, 6 membros do conselho já estavam sentados. Ao lado deles, o representante do setor de recursos humanos e um novo rosto, o vice-diretor de assuntos internos, José Luiz Oliveira, conhecido por sua imparcialidade, embora mantivesse distância de disputas internas complexas. Quando Amara entrou, um silêncio denso tomou conta. Samuel também já estava presente. Vestia roupa civil, ainda com ares arrogantes, mas seus olhos agora denunciavam certo receio. Ao lado dele, seu advogado particular, Antônio Dias, famoso por vencer várias ações de suspensão dentro da corporação. A presidente da sessão, Carmen Valença, iniciou. A reunião tem início. Objetivo: verificar a veracidade do relatório apresentado pela inspetora Amara Diallo, referente ao oficial Samuel Moreira, e decidir medidas disciplinares provisórias. Amara se levantou, abrindo o dossiê. Senhores, o que está diante de vocês é a cópia integral da investigação que realizei sob identidade civil. Eu não fui apenas assediada. Eu vivi na pele o que tantas vítimas deste sistema suportam: o silêncio, a manipulação e o esmagamento da resistência. Ela sinalizou para o técnico. A tela grande se acendeu, exibindo o primeiro vídeo: Samuel dentro do táxi, bêbado, exibindo o distintivo para intimidar. Eu sou policial. Você acha que tem chance de reagir? A voz dele ecoou na sala fria. Esse vídeo está fora de contexto. O advogado Antônio se levantou. Meu cliente pode estar apenas brincando. E esse aqui? Amara passou para o próximo. Vi imagens captadas por Tiago de longe, Samuel tocando o ombro dela, junto a frases depreciativas. Depois, o depoimento de Lúcia Rocha apareceu, seu rosto em lágrimas, mas a voz firme. Ele fez o mesmo comigo. Me obrigaram a retirar a denúncia.
O clima na sala mudou visivelmente. Alguns membros do conselho trocavam olhares. O vice-diretor José Luiz Oliveira tamborilou a caneta na mesa. Inspetora Diallo, já examinamos boa parte do material. A senhora tem testemunha presencial? Tiago se aproximou. A voz trêmula, mas os olhos firmes. Eu sou quem filmou aquele vídeo. Fui forçado a apagar, mas salvei uma cópia antes. Não tenho motivo algum para inventar nada. Samuel se levantou abruptamente, rosnando. Ele é um vagabundo. Esse vídeo é editado. Amara manteve a calma. Se é isso que afirma, podemos convocar peritos forenses em dados digitais para autenticar a gravação. Silêncio. Nenhum dos aliados de Samuel respondeu. Carmen Valença olhou ao redor e então disse: Vamos votar sobre a suspensão temporária do oficial Samuel enquanto a investigação prossegue. Quem concorda? Um a um, os braços se ergueram sem hesitação. Inclusive o de Isabela. Apenas uma pessoa manteve a mão abaixada, o advogado Antônio, cujo voto não contava. José Luiz Oliveira confirmou com um aceno. Efetivo a partir das 0 horas de hoje. Samuel Moreira está suspenso de todas as funções, acessos e responsabilidades até o fim da investigação. Samuel empalideceu. Os lábios se mexiam sem som. Vocês acabaram comigo. Não, respondeu Amara. Você fez isso sozinho há muito tempo. Ao sair da sala, Isabela tocou de leve o ombro de Amara. Você foi incrível. Tiago se aproximou, visivelmente aliviado. Obrigado. Se não fosse você, eu ainda acreditaria que sozinho ninguém muda nada. Amara olhou para a sala que se fechava lentamente atrás deles. Ainda não terminamos. Isso é só a ponta do iceberg. Os que estão por trás dele, Farias, Cardoso, eu não vou deixar passar. Isabela sorriu, pela primeira vez de verdade. Vou te ajudar. Amara apertou o dossiê em suas mãos. A tempestade havia começado. E desta vez, era para varrer tudo o que apodreceu por tanto tempo. A notícia da suspensão de Samuel se espalhou como fogo pelo Departamento de Polícia de São Paulo. Em 24 horas, os grupos de mensagens internas estavam fervendo. Não eram mais boatos. Eram afirmações diretas e claras. Ficou sabendo? Samuel foi suspenso. Achava que ninguém teria coragem de enfrentá-lo, e veio alguém que virou a mesa. Aquela mulher negra, e dizem que é inspetora infiltrada. Incrível. Amara estava sentada no escritório, diante do computador. Na tela, o vídeo original gravado por Tiago, agora periciado e autenticado, pronto para ser entregue ao setor de comunicação interna. E exatamente às 14 horas, o vídeo foi publicado na intranet da Polícia Militar, na seção da Autoavaliação e Transparência no Serviço Público. Título simples. Isso não pode ser aceito em nossa corporação. Menos de 15 minutos depois, dezenas de comentários surgiram. Os primeiros ainda eram cautelosos, mas, após assistirem ao vídeo e lerem a validação da corregedoria, não havia mais dúvidas. Chocado. Trabalhei com ele, nunca imaginei que fosse tão sujo. A inspetora Amara fez o que muitos sonhavam, mas não tinham coragem. Obrigado por não se calar. Amara permaneceu em silêncio. Não respondeu. Mas por dentro, sabia, quando a justiça começa a se mover, ela encontra o caminho desde que não continuem erguendo muros. Na manhã seguinte, André Ribeiro entrou na sala de reuniões internas com uma pilha grossa de documentos, colocando-os à frente de Amara. O que é isso? Ela perguntou. Novas denúncias, respondeu André. Depois que o vídeo foi divulgado, 3 outras vítimas me procuraram. Todas foram ameaçadas ou ofendidas por Samuel em contextos diferentes. Nenhuma imaginava que um dia teria coragem de denunciar de novo. Amara folheou algumas páginas rapidamente. Reconheceu o primeiro nome, Paula Nogueira, cujo caso havia desaparecido dos arquivos por falta de provas em 2020. Agora, ela estava de volta. Elas querem manter o anonimato?
Amara perguntou. Não. Todas estão prontas para enfrentar. E Paula quer encontrar com você. À tarde, em uma pequena cafeteria na Vila Madalena, Paula Nogueira sentou-se de frente para Amara. Ela parecia mais firme do que antes, cabelo curto, voz firme. Na época eu tinha 19 anos. Ele me puxou para longe do meu grupo de amigas enquanto eu andava à noite. Disse que eu estava vestida de forma provocante demais para uma moça decente. Depois, ele mostrou o celular e disse que era melhor eu cooperar para evitar problemas. Você contou isso para alguém na época? Ninguém acreditou. Ele era policial. E eu era filha de um dono de mercearia. Cheguei a registrar queixa, mas me chamaram na delegacia e ameaçaram investigar meu pai por atividade comercial ilegal. Amara apertou suavemente a xícara de chá. Paula a encarava, olhos semicerrados. Eu não sou do tipo que chora fácil. Mas quando vi o vídeo que você divulgou e eu me enxerguei ali. Vi aquela revolta que, por muito tempo, eu não consegui traduzir em palavras. Amara colocou a mão sobre a de Paula. Desta vez, ninguém vai ter coragem de te ameaçar. Eu sei, Paula sorriu levemente. Por que você existe? Naquela noite, Amara e Isabela organizaram uma reunião confidencial com um grupo de policiais jovens, aqueles que não faziam parte do velho sistema e que ainda acreditavam nos valores da instituição. Entre eles estava Diego Lima, um sargento que já havia feito turnos com Samuel, mas que nunca se deixou cooptar. Eu vi ele colocando uma moça no carro particular depois do plantão, disse Diego, com a mandíbula contraída. Quando perguntei, ele respondeu, fica na sua se quiser continuar na corporação. Você está disposto a registrar tudo isso por escrito? Isabela perguntou. Eu já escrevi. Só nunca houve alguém disposto a aceitar. Amara olhou para Diego, os olhos cheios de respeito. Agora tem. No dia seguinte, a investigação interna foi oficialmente elevada de análise preliminar para o processo disciplinar ampliado. Samuel deixou de ser o único nome nos cabeçalhos dos relatórios. Os nomes de Henrique Cardoso e Juliano Martins começaram a aparecer. Amara recebeu um convite da Corregedoria Nacional solicitando sua presença em uma audiência pública para apresentar o processo de investigação independente e propor mudanças no sistema de proteção às vítimas. Antes de partir, André lhe disse baixinho. Você já superou a parte mais perigosa. Agora é hora de transformar tudo isso em mudança real. Amara assentiu. Não vim aqui só para derrubar um homem. Vim para arrancar pela raiz a escuridão que sobreviveu por tempo demais. Naquela noite, em um canto isolado de um bar frequentado por policiais, Samuel estava sentado sozinho, sem companheiros de bebida, sem colegas de profissão. Seu celular vibrou. Uma mensagem do advogado Antônio. Prepare-se. Algumas pessoas estão cortando ligação comigo. A situação está fugindo do controle. Samuel encarou a tela por longos segundos, depois atirou o celular no chão. Pela primeira vez, sentiu algo que por anos desconheceu, o medo de perder o poder. Uma semana depois, toda a cidade de São Paulo parecia suspensa diante de uma rara transmissão ao vivo, uma audiência especial sobre a reforma dos mecanismos de controle interno da polícia, exibida pela TV Brasil. No auditório principal do edifício do Congresso, os refletores iluminavam o púlpito central. Amara Diallo estava lá, vestindo um terno azul escuro, cabelo preso com elegância, olhar firme. À sua frente estavam os principais representantes do Ministério da Justiça, corregedores nacionais, e dezenas de jornalistas sentados atrás de bancadas de madeira. As câmeras zumbiam baixinho. A luz vermelha acendeu. A transmissão começava. Amara segurou o microfone. Sua voz saiu clara, cada palavra como uma flecha atravessando camadas de hipocrisia. Vivi em dois mundos, um, onde eu era inspetora interna, responsável por investigar violações, e outro, onde eu era uma cidadã comum, negra, motorista de táxi, sem distintivo, sem privilégios. Ela fez uma pausa. O auditório inteiro ficou em silêncio. No segundo mundo, fui ameaçada, insultada,
tocada sem consentimento, filmada para ser humilhada. Quando denunciei, fui detida por 3 horas sem um pedido de desculpas. O sistema e não estava do meu lado. Ela ergueu um grosso dossiê diante de si. Mas não estou aqui apenas como vítima. Estou aqui com uma mensagem. Justiça não tem cor. Justiça é verdade. E a verdade não pode ser afundada para sempre. As câmeras focalizaram lentamente o público. Em casa, os telespectadores viram o rosto emocionado de Lúcia Rocha, Natália Muniz e Paula Nogueira. Ao lado delas, Tiago Fernandes, mãos entrelaçadas, mas olhar altivo. Isabela Ferreira, sentada na primeira fileira, aplaudia discretamente após cada afirmação firme. Se queremos que a polícia realmente sirva ao povo, precisamos começar limpando por dentro. É preciso que alguém seja responsabilizado. E é preciso que alguém tenha coragem de falar. Ela encarou diretamente a lente da câmera. Às vezes, para alcançar a justiça, é preciso ser alguém de dentro do sistema. E ter coragem de queimar a própria armadura que já te protegeu um dia. A repercussão do discurso foi imediata. Nas redes sociais, dezenas de hashtags começaram a circular. Amara Diallo, justiça sem cor, o sistema precisa mudar. Em menos de 48 horas, a Corregedoria Geral anunciou. Samuel Moreira foi oficialmente desligado da Polícia Civil. Seu processo criminal foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Os cúmplices da rede de proteção, como Henrique Cardoso e Juliano Martins, foram suspensos, aguardando investigação ampliada. O coronel aposentado Armando Farias também foi convocado por suspeita de interferência em investigações internas. André Ribeiro entregou a Amara uma cópia da decisão em seu escritório. Terminamos uma parte, ele sorriu. Agora, o restante é com eles. Com quem? Ela perguntou. Com aqueles que um dia se calaram. Agora, eles têm a chance de sair da sombra. Numa tarde de céu encoberto, Amara foi convidada a participar de um programa de entrevistas na TV Brasil. A apresentadora Marta Silveira, uma jornalista experiente, a observava com um olhar cheio de respeito genuíno. Você se considera uma heroína? Amara sorriu suavemente e balançou a cabeça. Só fiz o que qualquer um faria, se tivesse a chance. Justiça não é algo grandioso, é apenas a verdade sendo defendida no momento certo. Ao término do programa, já fora da emissora, Amara ouviu uma vozinha doce atrás de si. Moça! Ela se virou. Uma menina de cerca de 8 anos, com os cabelos presos em 2 rabinhos e vestida com o uniforme da escola, se aproximava. Segurava a mão da mãe, uma mulher de 30 e poucos anos que fez um gesto de aprovação para que a filha se aproximasse. A garotinha estendeu a mão, tímida. Meu nome é Aline. Eu vi você na televisão. Você é uma policial de verdade? Sou, sim, respondeu Amara com doçura, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Sou policial. Mas não só para prender quem faz o mal, também para proteger a verdade. Aline sorriu, os olhos iluminados. Eu quero ser policial como você, e para proteger as pessoas. Amara hesitou por um instante, depois segurou com delicadeza aquela mão pequena. Então nunca deixe de dizer a verdade. Mesmo quando tentarem te calar, continue falando o que é certo. Tá bom. A menina apertou com força a mão de Amara e correu de volta para os braços da mãe. Amara se ergueu. A luz do entardecer pousava sobre seus ombros como um abraço cálido. Já não havia mais as sombras das noites frias, nem os corredores silenciosos e gélidos da delegacia. Ela havia vencido. E o que deixava para trás não era apenas uma vitória, mas um legado. Um lembrete para toda a sociedade. Quando uma pessoa tem coragem de se levantar, os outros não precisam mais viver curvados. A história de Amara nos ensina que a justiça não acontece por acaso. Ela exige coragem, persistência e às vezes, sacrifício. Quando alguém decide enfrentar a injustiça, não busca justiça só para si, mas acende a esperança em centenas de outros. Por mais corrompido que esteja o sistema, a verdade é uma chama que não se apaga.
Cada voz que se ergue é um tijolo na reconstrução da confiança. E muitas vezes, o que permite que o mal dure tanto tempo é o silêncio das vítimas. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.